Nação Alvinegra, hoje foi um dia que não deu muito certo para o Ceará. O Ceará foi a Fonte Nova tentando trazer pelo menos um ponto e sai com uma derrota dolorida, porque foi no último minuto dos acréscimos, um pênalti aí contestável para o time do Bahia, e a gente conhece uma derrota aí no Campeonato Brasileiro. O time do Ceará foi a campo com algumas alterações devido a ser um jogo contra o Bahia, também em alguns casos de lesões, como é o caso do goleiro. Hoje a gente foi com o Fernando Miguel, e aí Fabiano, Marlon, William Machado, Rafael Ramos formando a primeira linha defensiva. A segunda linha com Dieguinho e Fernando Sobral. As únicas diferenças aqui foram o goleiro, Fernando Miguel, e o Rafael Ramos, improvisado aí na lateral esquerda. Mas a gente vai conversar ao longo desse vídeo e ele não comprometeu em nada, né? Até jogou bem, fez ali um papel eficiente. Não tanto quanto o Matheus Bahia, porque a gente conhece, a gente está acostumado com o Matheus Bahia bem agudo, atacando bastante e municiando o Pedro Raul. Não foi o que aconteceu hoje, até porque é um destro jogando na lateral esquerda, né? Na segunda linha, o Sobral e o Dieguinho. E na frente, como um meia de ligação, o Lucas Mugni. Na frente, Galeano, Pedro Raul e Ailon. O Ceará não foi um jogo para o Ceará, um jogo em que o Ceará procurou atacar muito o time do Bahia, apesar de que teve muitas chances de fazer gol no primeiro tempo, principalmente. E aí, a figura do Pedro Raul hoje não funcionou. Pedro Raul, às vezes que teve chance de fazer gol lá na frente, não acertou. Hoje não foi um dia que ele conseguiu acertar. Também não teve muitas chances de cabeça, que é o forte do Pedro Raul, mas as chances que ele teve e que ele poderia ter sido menos fominha e poder ter tocado pro Galeano ou no caso não seria o Ailon, seria o Guilherme que entrou, a gente poderia ter saído até com a vitória, porque defensivamente o Ceará foi perfeito no dia de hoje. Teve o cansaço no segundo tempo, mas defensivamente o Ceará foi muito bem no jogo de hoje, não teve nenhum problema. O Fernando Miguel foi pouco acionado até os últimos minutos do primeiro tempo. Claro que o Bahia ele poupou alguns jogadores, como o Eric Puga, o Everton Ribeiro. Então ele poupou alguns de seus jogadores, porque vai ter jogo da Libertadores aí durante o meio da semana. Mas, ainda assim, mesmo após a substituição no segundo tempo, o Rogério Ceni colocou seus titulares para tentar fazer o gol, mas o Ceará soube se comportar muito bem em campo. Novamente, o Ceará é um time que não se desorganiza, manteve a sua estrutura, manteve a sua organização e conseguiu conter ali o time do Bahia. No primeiro tempo, o que a gente viu quando o Ceará se defendia? O Ceará se preocupou muito em defender. Primeiro que os pontas desciam para formar uma linha. E hoje, num comportamento um tanto quanto diferente, o Mugni estava descendo muito, ficando entre os volantes, permitindo com que o Dieguinho entrasse na linha defensiva, na linha entre os zagueiros. Então, o Pedro Raul descia um pouco mais, pouco participava da marcação defensiva do Ceará, porque o Mugni, por muito tempo, conseguiu fazer esse papel. Ele agia como meia de ligação, chegava à frente quando era necessário. Hoje não foi um jogo em que ele conseguiu chegar muito à frente, mas ele se esforçava e ele estava descendo muito bem para compor aqui a segunda linha defensiva, permitindo que o Dieguinho entrasse. Ora, o Dieguinho entrava por aqui, ora por aqui, ora por aqui. Então, o Dieguinho foi também essencial no sistema defensivo do time do Ceará, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo a gente viu muito isso daqui. E às vezes também eles invertiam, né? O Dieguinho e o Sobral. E aí quando o Ceará procurava atacar, o Mugni voltava para a posição dele, Pedro Raul subia, o Ailon subia também, o Galeano subia também, o Dieguinho voltava para a posição dele e o Ceará atacava. Como os laterais do Ceará não subiam muito no jogo de hoje, até por conta da... O Ceará foi para se defender, foi para tirar um ponto do time do Bahia, foi para trazer um ponto para casa, mas quando tinha as chances, o Ceará procurou aproveitar. Tanto é que poucas vezes a gente viu, mas quando a gente viu o Fabiano subindo, principalmente o Fabiano, porque aqui o Rafael Ramos estava improvisado, mas o Fabiano conseguiu fazer algumas ligações pro Pedro Raul. Galeano, muitas vezes jogando por dentro. Galeano faz bem esse papel aqui com o Fabiano. Às vezes o Galeano desce e o Fabiano sobe. E aí o Dieguinho vem cobrir aqui. Não foi um jogo em que teve muito essa rotação. O Galeano até descia para cá, mas o Fabiano não conseguia aproveitar aqui o espaço, por conta da marcação do Bahia, e também porque o Ceará não queria se expor. No segundo tempo, e aí o Ceará conseguiu controlar o ímpeto do Bahia, e o Bahia mesmo jogando em casa, na Fonte Nova, não conseguia fornecer nenhum risco para o time do Ceará. No entanto, no segundo tempo, aí o time foi cansando, né?
aqui saiu o Ailo e o Guilherme, entrou no lugar do Ailo, o Ailo se machucou. No segundo tempo, o Ceará, quando o Bahia procurava fazer a saída de bola, o Ceará tentava encaixar a marcação homem a homem ali para dificultar a saída de bola do time do Bahia. E aí, a sacada do Rogério Ceni, ele começou a fazer substituições e colocou o Pulga. Quando o Rogério Ceni coloca o Pulga aqui como jogando aqui pela esquerda, em cima do Fabiano, o Galeano já cansado não conseguia dobrar aqui a marcação descendo, né? O Galeano não conseguia mais fazer essa descida aqui o tempo inteiro. E aí acontecia do Eric Pulga, que é muito rápido, a gente sabe, o Fabiano não estava conseguindo acompanhar, de jeito nenhum. E aí o Léo Condé, sabiamente, troca, tira o Galeano, coloca aqui o Matheus Araújo com um gás novo, e o Matheus Araújo consegue descer e fazer a dobra aqui em cima do Eric Pulga. Aí o que é que o Rogério Ceni fez? Tirou o Eric Pulga daqui e botou para a esquerda. Já estava bem lento o Guilherme, não conseguia acompanhar as jogadas. E aí o Léo Condé entra em cena novamente. Ele tira o Guilherme e coloca o Pedro Henrique. E aí o Pedro Henrique com gás também, já era no finalzinho já, mas ele hesitou por muito tempo em fazer essa substituição. Mas quando ele fez, ele deu um novo gás. O que ele fez aqui para ajudar o Fabiano colocando o Matheus Araújo, ele fez aqui para colocando o Pedro Henrique para ajudar aqui o Rafael Ramos. E aí o Ceará teve ainda algumas chances em contra-ataques que o Ceará conseguiu conectar. Não foi feliz, não foi tão feliz nos contra-ataques, não foi um dia legal pro ataque do time do Ceará. Também teve a troca do Mugni, muito cansado de ficar voltando para entrar aqui entre os volantes, acabou sendo substituído pelo Rômulo. O Rômulo, em alguns contra-ataques que o Ceará fez, ele erra muito a opção. Tinha chances do Rômulo conectar. O Rômulo ele não está conseguindo fazer um passe que quebra as linhas e encontra o atacante lá na frente. Ele fica sempre tocando para os lados, tocando para trás. O Rômulo não tá legal no time do Ceará, não. Mais uma chance que o Rômulo não conseguiu aproveitar, apesar de que foi um jogo bem difícil para o time do Ceará. Novamente, o Ceará estava preocupado em trazer um ponto para casa. Se desse a vitória, 3 pontos, ia ser um saldo bem positivo para o time do Ceará. E aí veio o problema. Pedro Henrique, numa jogada em que ele entrou um pouco atrasado, mas como ele estava com muito gás, porque ele já entrou no final, ele conseguiu recompor, correu. Aqui vocês estão vendo aqui o Ayla, mas porque eu não troquei ainda aqui o bonequinho pro Pedro Henrique, tá? Mas foi o Pedro Henrique que desceu aqui, como ele estava com muito gás, mesmo ele partindo atrasado para a jogada, ele correu, conseguiu chegar, não chegou a tempo porque ele chegou nas costas do atacante do time do Bahia. E ali, como a própria comentarista na transmissão falou, foi a pontinha da pontinha da pontinha do pé do atacante do Bahia que tocou ali na pontinha da pontinha da pontinha da perna do Pedro Henrique. Tanto é que foi necessário o VAR, demorou tempo pro VAR confirmar ali o pênalti. Na minha opinião, não foi pênalti. Não foi pênalti. O Pedro Henrique, ele meio que freia para não encostar. E aí no movimento, não tem como ele tirar a perna dali, no movimento, tanto no movimento dele quanto no movimento do pé do atacante do Bahia, o pé encosta ali na perna dele e aí o atacante, quando ele sente um toque, ele cai, né? Caiu, o VAR marcou o pênalti. Aí o Everton Ribeiro foi pra cobrança, o Everton Ribeiro com qualidade fez o gol do pênalti, o Ceará no último minuto, não deu mais tempo pro Ceará tentar fazer nada. O técnico, o juiz até deu 1 minuto a mais, mas deu 1 minuto a mais segundo a transmissão, e 10 segundos depois ele finalizou o jogo. E aí vitória do time do Bahia pra cima do Ceará. Foi uma derrota dolorida, porque o Ceará foi muito bem defensivamente, poderia ter saído com a vitória, mas o fato também é que o Ceará cansou muito. E aí liga um alerta na preparação física do Ceará, porque o Fernando Miguel quase dá um susto na gente também, quase que ele alega ali não alega não, quase que ele se lesiona ali no começo do jogo. O Ailon se machucou no começo do jogo. Então, é um ponto de alerta que preocupa aí o time do Ceará, essa preparação física. Eu acho que o Ceará, hoje, no final do segundo tempo, a defesa do Ceará estava totalmente acabada, estava totalmente cansada. Tá de parabéns, correu muito e no final do segundo tempo já estava... Eles estavam completamente cansados, tanto é que as jogadas já começavam a entrar mais fáceis na defesa do Ceará. E foi aí onde o time do Bahia se aproveitou, teve o pênalti contestado e tal, e acabou saindo com a vitória. O time do Léo Condé se comportou muito bem fora de casa, mesmo apesar de estar procurando sempre contra-ataque, mas a gente tem que entender que o momento do Ceará é realmente de jogando fora de casa, dependendo da equipe, é claro, tentar trazer um ponto do adversário.
Agora, quem foi o melhor jogador da partida? Sinceramente, eu tô em muitas dúvidas entre o Dieguinho, porque ajudou muito a linha defensiva, né, quando ele descia para ficar aqui na primeira linha de defesa, e o Mugni, porque o Mugni correu muito, ajudou muito a defesa do time do Ceará. E o Ceará hoje foi um time que foi para se defender, não foi um time que foi para atacar. Então, esses dois caras tiveram um papel muito importante. Claro, todo o setor defensivo do Ceará foram importantes, mas o Mugni ajudando aqui a segunda linha, quando a segunda linha se formava, foi muito importante para o time do Ceará. E o Dieguinho também, porque ele flutuava aqui entre as duas linhas e, hora ou outra, entrava aqui na linha defensiva. Então, eu fico com, no jogo de hoje, Dieguinho. Dieguinho, para mim, foi o jogador mais importante no time do Ceará hoje, mas poderia facilmente também colocar o Mugni. Uma menção honrosa ao Fernando Miguel, que foi pouco acionado, mas no final do segundo tempo, quando foi acionado, salvou o time do Ceará, ali no primeiro momento. O Ceará perdeu, claro, mas o Fernando Miguel evitou algumas chances claras de gol do time do Bahia. Então, fico com o Dieguinho, poderia ser o Mugni também, menção honrosa ao Fernando Miguel. Pior jogador do time do Ceará no jogo de hoje contra o Bahia, eu fico com o Pedro Raul. Pedro Raul hoje não foi um jogo para ele. As chances que ele teve, ele não conseguiu conectar um chute que fosse pro gol com perigo. E uma ou duas vezes foi fominha, poderia ter tocado se tivesse tocado. Eu sei, ele é centroavante, ele quer fazer o gol, mas ele tem que entender também que o futebol é coletivo e que quando um companheiro tiver mais chance de fazer o gol, ele tem que passar a bola. Então, pior jogador da partida hoje, Pedro Raul, apesar de não ter feito um jogo ruim, como eu disse, foi um jogo em que o Ceará procurou se defender. Então, eu fico com o Pedro Raul. E é isso, pessoal. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece aí de estar curtindo o vídeo, compartilhando. Me fala aí qual foi a opinião de vocês aí nos comentários. Eu quero ler o comentário de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!